Existe uma pergunta que ninguém consegue responder com lógica. Por que alguém continua amando um clube nos momentos mais difíceis? Por que a torcida cresce quando o time cai? Por que o sofrimento parece fortalecer em vez de afastar? A resposta não está no futebol. Está na história. Uma história que começa não com um título, mas com um ato. No final deste vídeo, você vai entender por que um time fundado por imigrantes portugueses em 1898, no Rio de Janeiro, carrega um legado que nenhum outro clube brasileiro construiu. E vai entender por que esse legado, ainda hoje, define quem é Vasco. Era 1898. O Brasil tinha apenas 9 anos de república. E no bairro da Saúde, no Rio de Janeiro, um grupo de imigrantes portugueses se reuniu para fundar um clube esportivo. Eles não eram empresários, não eram nobres. Eram trabalhadores, comerciantes, pessoas comuns, que queriam pertencer a algo, um novo país em que viviam. Batizaram o clube com o nome de uma famosa rota comercial marítima portuguesa, Vasco da Gama. O símbolo, uma caravela. O espírito, o de quem cruza o oceano desconhecido, sem saber o que vai encontrar do outro lado. O Clube de Regatas Vasco da Gama foi fundado em 21 de agosto de 1898, inicialmente como clube de remo. O futebol só seria adotado oficialmente anos depois, mas o espírito de resistência dos imigrantes já estava enraizado desde a fundação. Mas o Vasco não era o único clube do Rio. E o futebol carioca da época era dominado por algo muito além do esporte. Era dominado pela classe. No futebol do início do século XX, não bastava jogar bem. Era preciso ter o sobrenome certo. É aqui que a história começa a ficar diferente. Porque o Vasco não tinha os sobrenomes certos. E foi exatamente por isso que mudaria o futebol do Brasil para sempre. Em 1923, o Vasco inscreveu um time para disputar o Campeonato Carioca da Segunda Divisão. Mas esse não era um time comum. Entre os jogadores estavam negros, mulatos, analfabetos e operários. Homens que varriam rua, carregavam peso, viviam de subemprego. Homens que os outros clubes recusavam, não por falta de talento, mas por falta de origem. O time do Vasco venceu a segunda divisão de forma invicta. E no ano seguinte, em 1924, disputou e venceu o Campeonato Carioca da Primeira Divisão. 16 vitórias, um empate, 80 gols marcados, apenas 17 sofridos. Foi a primeira grande expressão pública de um time racialmente diverso numa competição de elite do futebol brasileiro. O choque que isso causou na elite esportiva carioca foi imediato. Porque aqueles jogadores não deveriam estar ali. Segundo o consenso da época, o futebol era um esporte de senhores, de homens educados, de homens brancos. E o Vasco acabava de provar que essa lógica era uma mentira. Eles não apenas venceram o campeonato, eles quebraram a narrativa de quem merecia vencer. Mas a reação dos outros clubes viria. E o que aconteceu em seguida é o momento exato em que a identidade do Vasco se consolidou para sempre. Em agosto de 1924, 4 dos principais clubes do Rio de Janeiro, Fluminense, Flamengo, Botafogo e América, formalizaram um ultimato. Criaram a chamada Associação Metropolitana de Esportes Atléticos e impuseram condições para que o Vasco pudesse continuar participando das competições. Os jogadores precisariam saber ler e escrever, comprovar endereço fixo. Na prática, as exigências eram impossíveis para a maioria dos jogadores negros e pobres do elenco vascaíno. Numa época em que o acesso à educação formal era profundamente desigual, o objetivo era claro: forçar o Vasco a excluir seus próprios atletas. A resposta do Vasco foi redigida pelo então presidente José Augusto Prestes.
O documento recusou formalmente todas as exigências e ficou conhecido como um dos textos mais contundentes da história esportiva brasileira, afirmando que o Vasco não abriria mão de seus jogadores por questões de origem social ou cor. O Vasco tinha duas opções: ceder, preservar sua posição nas competições, excluir os jogadores que o haviam levado ao título, ou recusar. O clube preferiu perder a vaga, atrair quem tinha construído sua glória. Essa decisão não foi apenas esportiva. Foi moral, foi política, foi humana. E é aqui, neste momento exato, que nasce algo diferente de qualquer outra torcida do Brasil. Uma torcida que não apoia apenas um time. Uma torcida que apoia uma posição. Existe uma diferença fundamental entre torcer por um time e se identificar com ele. A maior parte das torcidas do mundo se forma pela vitória. Um título, um grande jogador, uma geração dourada. E o clube cresce. Isso é natural. É humano querer estar do lado vencedor. O Vasco construiu sua torcida por outro caminho. Historicamente, o clube representou os excluídos. Os que não tinham sobrenome ilustre. Os que não faziam parte da elite. Os imigrantes. Os negros. Os trabalhadores. As pessoas que a sociedade preferia ignorar. E quando você passa décadas sendo o clube que acolhe quem não é acolhido em outros lugares, algo acontece na mente do torcedor que é diferente de qualquer outro vínculo emocional. Você não está apenas torcendo por um resultado. Você está se vendo no clube. Ser vascaíno, para muita gente, não é uma escolha racional. É um reconhecimento. É por isso que o vascaíno não abandona o clube nos momentos difíceis. Porque abandonar o Vasco, para muitos, seria abandonar uma parte de si mesmo. Segundo pesquisas de torcidas brasileiras, o Vasco figura consistentemente entre os maiores clubes em número de torcedores, frequentemente entre os 4 maiores do país, com base nacional que supera fronteiras regionais. Em alguns levantamentos, o clube ultrapassa 15 milhões de torcedores declarados no Brasil. Mas tem um elemento que separa o vascaíno de qualquer outra torcida do país. É a relação que ele tem com o sofrimento. E isso não é fraqueza. É exatamente o contrário. Vou te dizer algo que pode parecer contraditório. O sofrimento fortaleceu o Vasco. Não o sofrimento em si, mas o que o vascaíno aprendeu a fazer com ele. O clube viveu momentos de glória inegável. 4 títulos brasileiros. Uma Copa do Brasil. Conquistas internacionais. Mas também viveu décadas de instabilidade. Rebaixamentos para a Série B em 2008, 2013, 2015 e 2020. Crises financeiras profundas. Uma gestão que por anos não correspondeu à grandeza histórica do clube. 4 campeonatos brasileiros em 1974, 1989, 1997 e 2000. Uma Copa do Brasil em 2011. E em 1998, campeão da Copa Libertadores, título que o colocou entre os maiores clubes da América do Sul. Neste mesmo ano, ainda enfrentou o Real Madrid no Mundial de Clubes da FIFA. Mas mesmo nas fases mais sombrias, a torcida não foi embora. Isso é raro. Isso é extraordinário. Quando a identidade de um torcedor está ligada à história e aos valores do clube, e não apenas aos resultados, o vínculo não quebra com uma derrota. Ele pode doer, pode frustrar, mas não rompe. Porque o vascaíno já sabe, desde a fundação, que pertencer ao Vasco nunca foi sobre o caminho fácil. Eles aprenderam a transformar o peso em parte do orgulho. Isso é o que nenhuma torcida nascida da vitória consegue fazer. Em 1924, quando o Vasco recusou excluir seus jogadores negros e pobres, o Brasil ainda era um país profundamente marcado pela herança da escravidão, abolida apenas 36 anos antes. A exclusão racial no esporte era norma, não exceção. O ato do Vasco não mudou isso da noite para o dia.
mas foi pioneiro. Foi o primeiro posicionamento institucional documentado de um clube brasileiro contra a exclusão racial no futebol. Décadas antes do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos. Décadas antes de qualquer política pública no Brasil sobre inclusão racial no esporte. Os principais jogadores negros e operários daquele período histórico eram conhecidos por camisas negras. Dos 11 jogadores da base titular, 4 eram declaradamente negros e os demais 7 eram considerados brancos à brasileira, ou mulatos ou mestiços. Jogadores negros e operários que permaneceram no clube mesmo após a pressão dos outros clubes para sua exclusão. O caso é estudado hoje como marco de resistência na historiografia esportiva e social brasileira. Isso criou algo que é raro no esporte. Criou um clube que tem um motivo para existir, além do esporte. E quando um clube tem um motivo, não apenas um escudo, a torcida carrega esse motivo junto. Não como slogan, como parte da identidade. Outros clubes têm hinos. O Vasco tem uma causa. São Januário não é apenas um estádio. É um símbolo. Inaugurado em 1927, foi o maior estádio do mundo em capacidade na época da sua construção. Localizado no bairro de São Cristóvão, um bairro operário, de trabalhadores, de imigrantes. Não por acaso. Sua construção foi financiada pelos próprios sócios do clube. Muitos deles imigrantes portugueses de baixa renda, que contribuíram com o que podiam. O Vasco se espalhou pelo Brasil de uma forma que poucos clubes conseguem explicar geograficamente. Normalmente, um clube domina sua cidade, seu estado. O Vasco tem torcida expressiva em estados que nunca sequer viram o time jogar ao vivo. No Nordeste, no Norte, no interior do Brasil profundo. Por quê? Porque a história se espalhou antes do futebol ao vivo. O legado de 1924 chegou em forma de narrativa, de boca a boca, de geração em geração, para pessoas que se sentiam representadas por um clube que, em 1924, disse não para a exclusão. Em comunidades periféricas, em famílias de origem simples, o Vasco era o clube dos que não eram esperados para vencer. A torcida do Vasco não cresce porque o time ganha. Ela cresce porque as pessoas se reconhecem nela. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você perguntar a um torcedor de qualquer clube do mundo por que torce para aquele time, a resposta mais comum é: porque sempre torci. Porque meu pai torcia. Porque foi o time da minha cidade. São respostas legítimas. São reais. Mas são respostas sobre herança. Quando você pergunta a um vascaíno, ele também vai falar em herança. Mas muitas vezes vai falar em algo mais. Vai falar em pertencimento a uma ideia. Em orgulho de uma posição histórica. Em sentir que o clube representa algo que vai além da bola. Isso é único. Não existe no futebol brasileiro. E raramente existe no futebol mundial. Um clube que tenha construído torcida com base em valores éticos documentados. Em coragem institucional. O Vasco não formou apenas torcedores. Formou herdeiros de uma ideia. E é por isso que, quando o time está mal, quando os resultados não vêm, quando a crise parece não ter fim, a torcida resiste. Não por teimosia. Não por masoquismo. Mas porque o que foi plantado em 1924 é mais forte do que qualquer tabela de classificação. O futebol é frequentemente descrito como o esporte que une o país. Mas a história do Vasco prova algo mais complexo e mais bonito do que isso. Ela prova que o futebol pode ser um espelho. Que um clube pode refletir os valores mais profundos de uma sociedade ou resistir a eles. O Vasco resistiu. Em 1924, quando ninguém esperava, quando era mais fácil ceder. E essa resistência criou algo que 100 anos de história não apagaram. Uma torcida que sente que torcer é um ato. Que estar presente é mais do que assistir a um jogo. Que o escudo carrega um peso que vai além do esporte.
Ser vascaíno nunca foi fácil. E talvez seja exatamente por isso que tem sido tão difícil de deixar de ser. No final, o Vasco não é apenas um clube de futebol. É a prova de que uma decisão corajosa, tomada num momento difícil, pode ecoar por gerações. É a prova de que identidade é mais forte do que resultado. E é a prova de que, às vezes, o que faz um clube ser grande não é o que ele venceu, mas o que ele recusou a perder. Se esse vídeo fez sentido para você, se em algum momento você se reconheceu nessa história, deixa um comentário aqui embaixo respondendo isso. Quando você entendeu que era vascaíno de verdade? E se você conhece alguém que não entende por que você torce pro Vasco mesmo sofrendo, manda esse vídeo. Porque talvez depois disso, ele entenda. Se inscreve no canal. Ativa o sino. Porque essa foi apenas a primeira camada da história. Vasco da Gama. O verdadeiro clube do povo.